quarta-feira, último dia de aula da semana, nós vamos finalizar nossa apostila de português. Então, vamos prestar bastante atenção, que hoje é sobre classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílaba. Conforme nós dividimos uma palavra em sílabas, nós temos um nome para cada palavrinha dessa, conforme a quantidade. Então, vamos prestar bastante atenção, tá bom? Vamos começar a leitura na página 67. Número 1. A seguir, leia um poema e conheça dois tigres. Dois tigres. Um tigre siberiano, de pura fúria, passeia na planície da Manchúria. E num computador da Manchúria, ruge um tigre digital, sua cyberfúria. O tigre siberiano a taiga corta, e 30 graus negativos ele suporta. O tigre siberiano cybercompõe, e em milhões de pixels se decompõe. O siberiano, garras afiadas e mortais, o siberiano, dentes cortantes digitais. Dois tigres frente a frente, no download da paisagem ao sol poente. Então, esse texto ele é do Sérgio Caparelli, Dois Tigres. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a página 68 para responder as perguntinhas. Então, vamos lá. Onde vive o tigre siberiano? Vocês vão olhar ali no texto e vão ver aonde que ele vive. Como é chamado o tigre digital do poema? O tigre digital ele também tem um nome, aí vocês vão ler aí com atenção. Prestem atenção porque siberiano com S se refere ao tigre que existe, o normal, e o siberiano com C se relaciona ao tigre da internet. Letra C. Que palavras do texto estão relacionadas ao mundo virtual? Então, vocês vão olhar quais palavrinhas que falam sobre o mundo virtual e vão escrever aí para mim. Letra D. Observe as palavras a seguir. Então, siberiano com S e siberiano com C. Agora, pinte de azul a palavra que se refere à Sibéria, ao país da Sibéria, ao tigre natural da Sibéria. E de amarelo a palavra que se refere ao mundo virtual. Então, prestem atenção, como a tia falou, o siberiano com S se refere a um tigre normal que vive na Sibéria e o com C, siberiano, indica o mundo virtual, do cyber. Lembra daquele texto do cyberbullying que nós falamos sobre a internet? Então, é sobre isso, tá bom? Então, vocês vão observar e vão pintar da cor correta. Na número 2, vocês vão ler as palavras a seguir e preencher o quadro de acordo com o que se pede. Primeiro, vocês vão separar as sílabas dessas palavras. Tigre, digital, computador e siberiano. Lembrando que toda vez que a gente separa uma palavrinha, nós temos que colocar o hífenzinho, né? Como assim, tia? Vamos lá, a tia vai pegar um exemplo aqui. Do tigre, né? Ou melhor, do digital. Vamos lá com o digital um pouquinho maior. Aí eu vou colocar tracinho tal. Digital. Quantas sílabas tem? Aí vocês vão colocar aqui, 3. E assim vocês vão fazer com todas essas palavrinhas, tá bom? Agora, assinale a alternativa que representa o que é possível observar no quadro acima. Então, olha só, observando esse quadro que vocês vão completar, separando as sílabas e botando a quantidade de sílabas, todas as palavras possuem a mesma quantidade de sílabas, mas nem toda sílaba contém vogal. Então, vocês vão olhar. Todas as palavrinhas que vocês separaram, todas elas tiveram a mesma quantidade de sílabas? Ou cada palavra possui uma quantidade diferente de sílabas? Então, vocês vão marcar X na opção correta. Na página 69, nós temos aqui uma explicação falando como que se chama as palavras que têm uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas ou 4 sílabas e mais.
Então, quando a palavrinha ela tem apenas uma sílaba, ela se chama monossílaba, que foi o exemplo da palavra Poderia ser a palavra sol, poderia ser a palavra pá, pé, todas elas têm apenas uma sílaba. Quando as palavras têm duas sílabas, nós chamamos elas de dissílabas, igual no exemplo aqui do tigre, poderia ser mala, bola, bolo. Quando as palavras têm 3 sílabas, elas se chamam trissílabas. O exemplo aqui do digital poderia ser outra palavrinha, poderia ser sapato. E as palavrinhas com 4 sílabas ou mais, que aqui no caso nós temos computador e siberiano. Quando ela tem 4 sílabas ou mais, ela se chama polissílaba. Poderia ser a palavra estômago, termômetro. Então, é só a gente decorar isso, tá? Quando tem uma sílaba é monossílaba. Quando tem 2 sílabas se chama dissílaba. Quando tem 3 sílabas se chama trissílabas. Quando tem 4 ou mais sílabas, nós chamamos de polissílabas. Então, toda vez que tiver dúvida, é só voltar aqui na página 69 e ler novamente, tá bom? Na atividade, vocês vão fazer a mesma coisa da página anterior, porém, aqui vocês já vão colocar a quantidade de sílabas e o nome. Igual a palavra véu. Véu só tem uma sílaba. Então, como que se chama a palavra que só tem uma sílaba? Vocês vão escrever um nomezinho aqui para a tia. Só observar a explicação acima. Na número 2, vocês vão escrever 2 palavras, ou melhor, desculpa, 2 frases escolhendo palavras da atividade anterior. Então, vocês vão utilizar uma dessas palavrinhas desses quadros aqui. Então, vocês têm as palavras véu, sapato, casa, liquidificador e tênis. Vocês vão escrever 2 frases utilizando essas palavras. Então, aqui, primeiro, vocês vão ter que escrever 2 frases escolhendo palavras da atividade anterior de acordo com o que se pede a seguir. As palavrinhas aqui terão que ser dissílabas, ou seja, com 2 sílabas. E na B, eu quero polissílabas. Vocês vão fazer uma frase ou 2 frases com palavrinhas que estavam lá em cima, que tem 4 sílabas ou mais. Então, não é difícil. Vocês vão fazer 2 frases, escolhendo primeiro 2 palavrinhas de sílabas lá do quadro e depois palavrinhas polissílabas. Na página 70, vocês vão escrever o nome das imagens nos quadros abaixo de acordo com a quantidade de sílabas. Então, quem tem uma sílaba, vocês vão colocar aqui no primeiro quadro, 2 sílabas aqui, 3 sílabas e 4 sílabas ou mais. Após vocês escreverem, vocês vão pintar essas imagens de acordo com a legenda. Então, todas as palavras que foram monossílabas, vocês vão pintar os desenhos de amarelo, de sílaba vão pintar o desenho de verde, trissílabas vão pintar de azul e polissílabas vão pintar de vermelho. Quem não quiser pintar o desenho, então vocês fazem o seguinte, vocês podem contornar da cor certa em volta e pintar o desenho de uma outra cor, não tem problema. Tá bom, turma? E na página 71, vocês vão numerar as imagens de acordo com as pistas abaixo. Então, nós temos aqui algumas dicas e vocês vão ver qual que se encaixa a imagem. Número 1. Sou uma monossílaba de pele lisa e verdinha e minha língua alcança muitas mosquinhas. Aí vocês vão ver a imagem, qual corresponde e colocar número 1. Sou uma trissílaba e posso ser encontrada em praias, em rios e também no deserto. Vocês vão olhar qual é a imagem e colocar número 3. Número 2. Sou um dissílabo, tenho uma casca branquinha por fora e tenho uma gema amarelinha por dentro. Então, vocês vão ver qual das imagens que corresponde e vão colocar.
E na número 4, som polissílabo, e é só colocar o carvão que eu faço o almoço do domingão. E vão colocar a número 4. Vocês colocaram de 1 a 4 nas imagens, vocês vão aqui embaixo, vão escrever o nome de cada imagem no espaço correspondente. Então, quem for o número 1, vocês vão escrever aqui, o 2, o 3 e o 4. Lembrando que é para separar as sílabas, tá bom? Agora, para finalizar, nós vamos na página 83, no Mais Atividades. Na página 83, vocês já fizeram a número 11, né? Que era para ler a frase e substituir a expressão por o aumentativo. Agora, vocês vão fazer a número 12. Vocês vão pesquisar palavrinhas em jornais, revistas, livros velhos e vão recortar elas e vão colar no quadro a seguir. Quem não tiver jornal, revista nem livro velho pode escrever algumas palavrinhas, monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Lembrando que a monossílaba, né, é a que contém apenas uma sílaba, a dissílaba que contém duas, a trissílaba que contém 3 e a polissílaba que pode conter 4 ou mais sílabas. Tá bom, turma? Então, olha só, nós finalizamos toda a nossa apostila. Semana que vem, nós vamos ter aula até quinta-feira e nós vamos encerrar a apostila de matemática. Então, semana que vem vai ser só matemática, tá bom? Na segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta, vocês vão ter um descanso, porque dia 3, segunda-feira, nós vamos começar o módulo 3. Tá bom, turma? Qualquer dúvida, mandem mensagem pra tia. Grande beijo!